o que é destaque nesta edição. Já está publicado no Diário Oficial da União. Lei que prorroga incentivos da Zona Franca de Manaus até 2023 e assinada por Bolsonaro. Amazonino rebate denúncia e diz que o Wilson Lima usou dados equivocados. Previdência. Bolsonaro propõe idade mínima de 62 anos para homens e 57 para mulheres. Brasil discute em Lima agravamento da crise na Venezuela. Câmara Americana aprova recursos para reabrir governo, mas sem verba para a construção de muro na fronteira com o México. 3 pessoas ficam feridas após dupla em moto disparar mais de 10 tiros contra carro na nossa Cidade Nova. Após assalto, bando troca tiros com a polícia. 1 morre e 2 ficam feridos no Jorge Teixeira. Na Compensa, homens encapuzados invadem bar, matam 1 e ferem outras 3 pessoas em provável acerto de contas. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. Variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoada a qualquer hora do dia. É assim que fica o tempo hoje em Manaus, fala o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Climatempo diz que a probabilidade de chover 25 milímetros é 75% e que a temperatura máxima será de 31 graus. O dia amanhece com 24 graus e 94% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. É sexta-feira, 4 de janeiro de 2019. Faltam 302 dias para acabar o ano. Dia de Santa Ângela de Folino. Também é o dia do hemofílico e o dia nacional da abreugrafia. O Rio Negro subiu mais 9 centímetros. Na leitura de ontem, seu nível em relação ao mar estava em 22 metros e 88 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. Datas e fatos. O que aconteceu nesta data? 1940-1493. Explorador Cristóvão Colombo chega em Lisboa, Portugal, a bordo do navio Ninha, após sua viagem do que são agora as Bahamas e outras ilhas do Caribe. 1789, José Bonifácio de Andrade Silva é admitido como membro da Academia de Ciências de Lisboa. 1826, Buenos Aires é escolhida como capital da Argentina. 1974, inaugurada a ponte Rio-Niterói, com 12,9 quilômetros de extensão e vão central de 300 metros, ligando as cidades do Rio de Janeiro e Niterói. 2009, Tribunal Penal Internacional emite um mandado de prisão para o presidente sudanês Omar al-Bashir por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Darfur. Al-Bashir é o primeiro chefe de Estado em exercício no cargo a ser indiciado pela TPI desde sua criação no ano de 2002. 5h50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, ouvintes. 7 mototaxistas foram apreendidos em uma operação nesta quinta-feira contra o transporte clandestino ou irregular de passageiros na zona leste da cidade. Além das apreensões, foram feitas abordagens em pontos de mototáxis para orientar trabalhadores regularizados quanto à necessidade de manter os cadastros atualizados na SMTU. E falando em motocicleta, Alberto Peregrini, a polícia precisa agir contra os motociclistas que estão aí a assaltar as pessoas na via pública em Manaus, em muitas ruas da cidade, em muitas avenidas, em passarelas, e eles param as motocicletas e assaltam as pessoas. Bom dia. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Edson Mello, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. É verdade, Paulo Guerra, nos bairros, principalmente das zonas norte e leste da cidade, as pessoas já nem prestam mais boletim de ocorrência, já colocando-se quase como normal um motoqueiro aparecer e levar o celular das pessoas, as bolsas. As pessoas às vezes só cancelam a linha e já não fazem nem mesmo o registro, já que isso já se tornou comum nos bairros da cidade. Bairros como Grande Vitória, Nova Vitória, a situação acontece praticamente todos os dias, e não é só nesses bairros, também nos demais bairros da cidade, nas paradas de ônibus, não, Paulo, nas passarelas aí que dão acesso principalmente a shoppings. É comum a gente ver e ouvir as pessoas reclamarem sobre assaltos para levar principalmente o celular. E tem muita mulher participando de assaltos na cidade, né, Peregrini? Né, Paulo? A gente vem noticiando, né, que muitas mulheres estão participando, geralmente na garupa das motos, né,
O motoqueiro chega, ele armado, e ela faz o famoso baculejo, sai levando tudo que pode ser levado das senhoras, dos estudantes, mochila de estudante na área da Zona Norte e Leste, quando está, né, Paulo, no período escolar. Os alunos com aquelas mochilas caras, a famosa mochila carga, botou na costa, é bem provável que o motoqueiro leve com livro e tudo. Às vezes levam até o tênis, não é, Peregrino? O tênis também é muito procurado, né? A mochila, celular e tênis, a situação é realmente, Paulo, muito complicada em relação à ação desses motoqueiros na cidade. Como você disse muito bem, a polícia precisa fazer uma maior investigação, fazer abordagens que dentro dos bairros eles andam em alta velocidade, sem capacete, sem placa, nas ruas dos bairros, né? Nas principais eles não andam, mas dentro dos bairros eles principalmente na Zona Norte e Leste assaltam muito. Alberto Pellegrini, o tempo em Manaus é instável, a temperatura é de 24 graus, a meteorologia está dizendo que pode chover até 27 milímetros. E como é que está o tempo aí na área onde você está? Estamos na Alameda Cosme Ferreira, Paulo, em frente ao Terminal 5, proximidades aqui da garagem da Global, tudo tranquilo em relação ao tempo, não chove, aquele tempo nublado, aquele tempo gostoso, Paulo Guerra, ainda com um ventinho muito bom aqui nessa área da Zona Leste, bem no coração da Zona Leste, na rotatória do bairro de São José. Falando em transporte coletivo, Pellegrini, os rodoviários receberam os seus salários tranquilamente? Pois é, né, Paulo? Receberam no 13º e na ocasião do 13º ficaram de pagar o vale, que venceu no último dia 20, e o pagamento previsto para o 5º dia útil. Então a expectativa é grande, Paulo, para o pagamento do próximo dia aqui, do próximo 5º dia útil, que deve ser entre terça ou quarta-feira, não fiz a conta ainda, Paulo, mas a expectativa é grande para o começo da semana que vai entrar, para ver se sai realmente o pagamento previsto para o último dia 5 e o atrasado do último dia 20. Pellegrini, tivemos aí alguns eventos de violência na cidade. Na Compensa, homens encapuzados invadiram um bar. Quantas pessoas estavam dentro desse bar? O bar estava lotado, Pellegrini? O bar tinha bastante frequentadores, Paulo. Em uma mesa haviam 4 pessoas. Dessas 4 pessoas, 3 foram baleadas e uma morreu. Homens encapuzados desceram do carro e atiraram contra essas pessoas que estavam nesse bar. Uma pessoa morreu na hora, outras 3 ficaram gravemente feridas. Os feridos foram levados ao pronto-socorro Juventina Dias, que fica no bairro da Compensa também. Foram levados para lá imediatamente. Logo depois os parentes foram chegando e as portas do SPA Juventina Dias teve que ser fechada para que os amigos e parentes das vítimas não invadissem o local. A Rocan chegou rapidamente ao local e impediu que houvesse uma invasão. Após um assalto a um mercadinho, um bando trocou tiros com a polícia, só que eles entraram numa rua sem saída, não é, Pellegrini? Deram um azar danado. Aliás, a polícia foi que deu sorte, eles que também tiveram sorte, porque um deles morreu e já foi embora. Um conseguiu fugir e 2 saíram feridos, Pellegrini. Esse que morreu já foi identificado também como participante de muitos assaltos na cidade. Com muitas, Paulo, muitas entradas na polícia, com uma ficha corrida das maiores, esse que morreu. Eram 3 homens que estavam assaltando, já haviam levado uma televisão de um mercadinho, já tinham praticado vários assaltos, a polícia havia sido acionada. E os policiais da 30ª SICOM localizaram esse homem na rua Preciosa, no bairro Jorge Teixeira. Quando chegaram lá, Paulo, os bandidos atiraram para matar os policiais. Os policiais revidaram, um morreu na hora e outros 2 ficaram feridos. Pois é, deram sorte, né, Pellegrini? Deveriam ter o mesmo destino, porque eles realmente não têm pena de ninguém. E tivemos aí esses bandidos que foram mortos na Compensa, tivemos no Jorge Teixeira e 3 pessoas ficaram feridas. Foi muita sorte desse pessoal ontem lá na Cidade Nova, Pellegrini, na Noel Núteus, no cruzamento, um carro ia passando, um carro de luxo. Pessoas dentro do carro, eles atiraram, 3 pessoas ficaram feridas. Por sorte, nenhum deles morreu, né, Pellegrini?
Pois é, Paulo, foi muita bala, o carro foi escrivado de balas, um Kia Cerato de cor preta, foi na Avenida Noel Lúcio, às proximidades do shopping, quando esse carro estava cruzando, né, o cruzamento lá da próximo ao shopping, houve os disparos. 3 pessoas que estavam dentro do carro, Paulo, acabaram não morrendo. Foi uma tentativa de chacina, né? Se as armas pegam realmente, com certeza as 3 pessoas teriam morrido. Muita correria no local, chamou a atenção de muita gente, já que isso aconteceu em plena luz do dia, era tarde de ontem, por volta de 16h30, quando aconteceu esse tiroteio, né? Esse festival de bala que deixou as pessoas que trabalham e que transitam por ali bastante assustadas. Peregrino, não se sabe a motivação, que essas pessoas tinham envolvimento com alguma coisa, já se informou sobre isso? Ainda não tem ainda, né, Paulo? O homem que pode trazer todas as informações, ele não prestou depoimento ainda, né? O homem que dirigia o carro, homem de 50 anos que foi baleado no abdômen, ele deve saber, né? A polícia acredita que ele tenha informações para passar à polícia para começar aí uma investigação. As pessoas foram levadas rapidamente ao pronto-socorro Platão Araújo e com isso, Paulo, já que os atiradores fugiram, o depoimento dessas pessoas que estavam dentro do carro será de fundamental importância para a elucidação do crime. Peregrino, chamou a atenção aquela mulher que foi presa anteontem e vendeu um apartamento para só 26 pessoas. Ela vendeu para 26 pessoas um mesmo apartamento, o apartamento nem existia. E ela disse que em depoimento, depois tinha muita gente lesa pelo meio do mundo. Imagine só o que ela falou, né, Peregrino? Pois é, né, Paulo? Ela diz isso, né? Ela fazia, né, inclusive em outros crimes, Paulo, para fazer algumas compras, ela depositava, imagina, ela digitava lá, tipo, R$1.000 no caixa eletrônico e metia o envelope vazio, né? Aí ficava mostrava depois aquele pagamento que poderia cair assim que o banco fizesse, né, a compensação do dinheiro. Né? Aí não tinha absolutamente nada, ela levava os produtos da compra, e esse apartamento, e ela vende bem, né, Paulo? Que hoje em dia para vender uma casa, vender um apartamento é difícil, rapaz. Ela vendeu um que não existia por 26 vezes. Pois é, 26 vezes só. É atrás das grades, não é, Peregrino? Atrás das grades. Óculos e tudo, ela usa óculos, né, Peregrino? Usa óculos, trata-se de uma mulher feia, né? Diga-se de passagem, uma bandida feia, e agora ela está atrás das grades por estelionato. Alberto Peregrino vai voltar daqui a pouco. Bom trabalho para ti, Alberto. Daqui a pouco a gente volta com essas e outras informações. Peregrino, quem está aniversariando hoje é o Manuel Gonçalves Mota, que acompanha o Jornal da Manhã e gosta do noticiário policial com você, principalmente quando você diz, olha a faca. Tá bom, Paulinho. Daqui a pouco tem aqui um ferido a faca. Daqui a pouco ela vai ouvir mais um. É ele, né, Peregrino? É o seu Manuel. Tá bom, Paulo. É verdade, seu Manuel. Meu Manuel, aquele abraço, meu querido. Daqui a pouco tem uma facada para você ouvir aqui no Jornal da Manhã. É contigo, Paulo. Agora 6 horas em Manaus, que tem tempo instável, céu nublado, temperatura de 24 graus. Meteorologia, através do Clima Tempo, está dizendo que pode chover até 27 milímetros hoje. As informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Continua a novela das 667 unidades habitacionais localizadas no quilômetro 1 da estrada de Novo Airão. As casas do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, estão praticamente prontas, mas até o momento ainda desabitadas. O motivo? Negligência por parte da construtora e a irresponsabilidade de administrações passadas. Os imóveis começaram a ser construídos em 2013 e nunca foram entregues às famílias contempladas. Construída de forma irregular, com estação de esgoto desapropriada, hoje o que deveria ser solução continua sendo problema para a administração atual. Ontem o prefeito Beto D'Angelo reuniu com o superintendente da Caixa Econômica Federal, Mário Tolon, para tentar uma solução na estação de tratamento de esgoto. Em entrevista ao Jornal da Manhã, Tolon disse o seguinte: eu posso afirmar que a estação de tratamento de esgoto do empreendimento que nós estamos discutindo, ela foi aprovada pelos órgãos públicos e a empresa construiu de acordo com o que foi aprovado pelos órgãos públicos. Cabe à Caixa acompanhar essa construção e averiguar se ela está construída de acordo com os padrões. Como eu disse agora há pouco, a construção da ET ela está completa, a Caixa averigou, fez a medição, essa ET está entregue, o prefeito está solicitando agora para que a Caixa e a construtora possam, numa reunião conjunta,
conjunto aqui com a prefeitura para fazer as verificações, né? A Caixa vai trazer uma equipe técnica para que possa discutir eventuais melhorias no sistema que lá está instalado. Agora o prefeito vai nos demandar as melhorias para que a gente possa providenciar essa reunião junto com a construtora, com a prefeitura, e a gente possa dar esse caminho. O prefeito Beto D'Angelo também falou ao Jornal da Manhã. Na verdade, Zé, eu preciso ter zelo no recebimento desse conjunto. Como falei aqui na reunião, estou muito reticente pelo exemplo que nós tivemos no Ataliba, né? Então, nós sugerimos algumas adequações, algumas mudanças que possam ser feitas para que nos dê a tranquilidade do recebimento do conjunto. Uma vez, a importância do Miriti para todos nós, de onde nós coletamos a água que é fornecida ao município, portanto, devemos ter esse zelo para que não cometamos nenhum erro no recebimento do conjunto. E o sistema de tratamento, ele atende 667 famílias, mas em 5 anos nós teremos aí talvez o triplo de moradores. Portanto, prevendo isso, nós estamos reticentes e conversamos agora com os representantes da Caixa para que a gente tome as medidas preventivas para que amanhã a gente não tenha problemas quanto no Lago do Miriti. Beto D'Angelo disse ainda que por conta do atraso na entrega dessas casas, as 1.050 casas que estavam previstas a ser construídas em sua administração podem ficar comprometidas. De Manacá para o Zeg-Deg para o Jornal da Manhã. É um crime Zeg-Deg realmente o que aconteceu com esse núcleo habitacional aí, que tem problemas aí quanto aos esgotos e as águas que saem das casas, porque iam todas cair no Miriti. E com isso poluindo as águas de onde é tirada também a água para servir à população. E se mais tempo custar, as casas estarão deterioradas completamente. Aí que é preciso saber quem é que vai pagar a conta para reparar as casas, para entregá-las em condições para as pessoas que foram sorteadas. 6:08. Você de Manaus, nos postos da Avenida Constantino Nery, São Geraldo e Shopping Felipe Dal, na Camapuã, Cidade Nova, oferecem 24 vagas de emprego nesta sexta-feira a partir das 8 da manhã. Gerente de loja, técnico em eletrônica hospitalar e operador de caixa são algumas das vagas oferecidas. Dupla de humoristas do filme Agora Bem Aí faz espetáculo hoje à noite lá em Iranduba. J-Rai tem os detalhes. A dupla de humoristas Parazinho e Maranhão, principais protagonistas do filme de comédia Agora Bem Aí, se apresenta a partir das 19 horas de hoje no ginásio Josué Araújo de Almeida, aqui em Iranduba. O vereador do município de Tefé, Ocimar Andrade, empresário de Parazinho e Maranhão, conversou conosco na noite de ontem, falou sobre o espetáculo da dupla e sobre o filme que está chegando à sua 7ª edição. Nós fizemos aí já uma base de 30% dos municípios do estado do Amazonas. Já fizemos o Maranhão, tiveram no Pará agora, e nós pretendemos ir para outros estados do Brasil aí para tentar levar alegria para a criançada e para a família. Está sendo editado já o filme Agora Bem Aí 7, que foi feito no Pará, em Itaituba, no Pará. É nessa linha do humor, tá entendendo? Um filme baseado para a criança, para a família, né? Para o povo se alegrar mesmo. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, os dois humoristas mandaram um recado para o público de Iranduba. Alô, meu povo de Iranduba, aqui quem está falando é Parazinho. Nessa sexta-feira estarei aí no ginásio a partir das 7 da noite, eu e meu compadre Maranhão, fazendo aquele grande show de humor. Aqui é o Maranhão do filme Agora Bem Aí. Estaremos aí nesta sexta, dia 4, no ginásio Josué Araújo de Almeida. E atenção, você que for no show, você vai sair no Agora Bem 7, porque no local do show a gente vai gravar uma cena para o próximo filme. Depois de Iranduba, hoje à noite, o próximo espetáculo da dupla Parazinho e Maranhão será amanhã em Manacapuru. Para o Jornal da Manhã, J-Rai. Manaus, 6:10. Com estoque crítico de bolsas de sangue, a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, Hemoan, convoca os doadores de todos os tipos sanguíneos para comparecerem ao Hemocentro. O período pós-festas, férias e chuvas estão afastando drasticamente os doadores voluntários. A Prefeitura de Manaus realiza nesta sexta-feira a abertura do ano letivo 2019 das 29 escolas municipais localizadas em comunidades ribeirinhas. A solenidade está marcada para as 9 na Escola Municipal Professora Dian Kelly do Nascimento Mota, localizada na comunidade da Abelha, no Tarumã Mirim, zona ribeirinha de Manaus. Teve início
início nesta quinta-feira o período de matrículas dos alunos selecionados no processo seletivo das escolas estaduais de tempo integral nas unidades de ensino da capital e lá em Parintins. A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino, SEDUC-AM, oferta para o ano letivo de 2019 2.401 vagas para os ensinos fundamental e médio, distribuídas entre as 28 escolas de tempo integral da capital e uma do município de Parintins. A Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade abre inscrições para a escolarização de adultos e idosos no dia 7 de janeiro. Serão oferecidas 50 vagas para pessoas a partir de 30 anos de idade. As inscrições serão realizadas na Secretaria da FUNAT, localizada na Avenida Brasil Santo Antônio, ao lado do Centro de Convivência da Família Madalena Arcidal, no período 7 a 15 de janeiro, no horário 8 às 12 horas, até preenchimento total das vagas. A Prefeitura lançou 2 editais de apoio ao Carnaval 2019. O edital de chamamento público, que destina apoio financeiro às escolas de samba dos grupos especial A, B e C, e o edital que prevê apoio ao palco, som, iluminação e banheiro químico às bandas e blocos de rua, foram publicados na edição 4508 do dia 2 de janeiro do Diário Oficial do Município. O período de inscrições online para 14.964 bolsas de 50, 75 ou 100% em cursos de inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, japonês e mandarim do programa Bolsa Idiomas da Prefeitura encerra-se às 17 horas de hoje. Os interessados devem se inscrever pelo site portal esp.manaus.am.gov.br. O programa de feiras da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, órgão vinculado ao sistema CEPRO e DAN, CEPA e CIAPAF, vai disponibilizar a partir desse sábado uma ala de produtos orgânicos na feira do Shopping Ponta Negra, no horário de 5 às 11 horas e 30 minutos. Manaus, 6 horas 13 minutos. O governador Wilson Lima e o vice-secretário de Saúde Carlos Almeida Filho visitam o Hospital Francisca Mendes hoje de manhã a partir das 9 horas. A visita será de avaliação técnica do quadro atual da unidade de saúde. O prefeito Arthur Vigílio Neto recebeu na manhã de ontem o vice-prefeito Marcos Rota em seu gabinete na sede da prefeitura. Tivemos uma conversa sincera e fraterna sobre os desafios da gestão, o espírito público elevado e o amor à cidade de Manaus, afirmou o prefeito. Arthur disse ainda que ele e o vice-prefeito fizeram uma análise de suas trajetórias e que o natural seria mesmo o retorno de Rota aos quadros da prefeitura após a licença. No próximo dia 17 de janeiro, o incêndio em casas no bairro de Educando já... A gente começa o ano acompanhando obras desde cedo e desta vez com uma presença muito honrosa para mim, do meu sempre amigo, a vida inteira amigo, vice-prefeito Marcos Rota. Nós estamos juntos, é um reforço muito grande que ele traz para a gestão, é um reforço muito grande que ele traz para a administração, é recebido de braços abertos e nós temos muito o que fazer. Então trabalho não falta e a gente tem organização financeira, organização administrativa e disposição pessoal de luta para nós darmos conta desse recado. Eu volto a dizer, estou muito feliz, desejo feliz ano novo mais uma vez a todos e digo da minha alegria de estar aqui no meio de tantos colegas de trabalho, tantos companheiros de trabalho e deste companheiro de trabalho, deste colega de trabalho, deste amigo pessoal que é o vice-prefeito Marcos Rota. O vice-prefeito estava licenciado no cargo desde 14 de agosto, quando assumiu a Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana. O prazo da licença autorizada pela Câmara Municipal de Manaus expirou no último dia 31 de dezembro e Rota retornou às atividades na quarta. Não poderia esperar outra receptividade do prefeito que não fosse essa, de uma proximidade cada vez mais intensa, mais fraterna e, eu diria, acima de tudo, mais respeitosa. Claro que todos nós temos divergências, sejam pessoais, sejam políticas, sejam partidárias, mas nessa conversa que nós tivemos, nós fizemos questão de deixar isso um tanto quanto de lado e elevarmos a nossa conversa para algo que convirja para a cidade de Manaus. O nosso maior pensamento é estendermos as nossas forças, as nossas mãos, para que a gente possa cada vez mais, de uma forma extremamente harmônica, cuidar da administração pública e cuidar dos interesses da cidade de Manaus, interesses esses que estão acima de qualquer cor partidária ou de qualquer sentimento pessoal. A cidade de Manaus sempre pulsou e sempre falou mais alto no coração do prefeito e a ela todo o nosso dever eterno de gratidão e de arregaçarmos as mangas e procurarmos cada vez mais trabalhar com respeito e com responsabilidade para melhorar e construirmos a Manaus que todos nós queremos. Manaus, 6 horas 16 minutos.
Famílias atingidas pelo incêndio em Educandos começam a receber documentos em ação de cidadania. A reportagem é de Larissa Balheiro. No próximo dia 17 de janeiro, o incêndio em casas no bairro de Educandos já completa um mês. Várias ações de cidadania foram montadas desde então para ajudar todas as famílias atingidas. São mais de 800 que perderam seus documentos. Para auxiliar neste recomeço, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Sejusc, já emitiu cerca de 150 certidões entre nascimento e casamento e 92 identidades em ações itinerantes. A entrega dos documentos está sendo feita nos 5 abrigos onde estão instaladas as famílias afetadas. Para a secretária da Sejusc, Caroline Braz, a ação representa um fortalecimento da cidadania das vítimas. A Sejusc já iniciou a entrega da documentação que foi feita no mutirão após o incêndio. É extremamente importante entregar essa documentação para que essas famílias tenham a sua cidadania garantida e para que possam procurar benefícios sociais, ter acesso à assistência social do Estado e também para que consiga retirar a segunda via de todos os demais documentos. A ação deve continuar até o mês de março. As vítimas que porventura não estejam nos abrigos atendidos pela Sejusc também podem procurar o PAC do Educandos, localizado na Rua Professor Lourenço Braga, para a emissão da segunda via da certidão de nascimento e RG gratuitamente. Essas e outras notícias você acompanha no portal Difusora24H. Eu sou Larissa Balheiro para o Jornal da Manhã. Manaus, 6h18. Considerado como favorito na eleição à presidência da Assembleia Legislativa no confronto com Belarmino Lins, o deputado Josué Neto disse que a escolha poderá se dar por consenso e não por confronto. Josué Neto acrescenta que a via única não significa dizer que o escolhido será ele ou Belarmino, os que se lançaram candidatos até aqui. A gente vai se entender na hora certa, afirmou o parlamentar. Amazonino rebate. O ex-governador Amazonino Mendes, do PDT, disse ontem, em resposta à denúncia do governador Wilson Lima, do PSC, de que recebeu o governo devendo um ano de conta de energia elétrica, que ele divulgou informações equivocadas. Amazonino declarou que isso é compreensível porque o seu sucessor ainda não conhece todos os números do estado. Segundo ele, o Wilson não sabe que a empresa distribuidora Amazonas Energia, Eletrobras, deve 1,7 bilhão em impostos para o estado. Por suas contas, o que o governo deve à empresa pelo consumo de energia é infinitamente menor que o débito da distribuidora com o estado. A edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União publica a lei assinada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, que prorroga até 31 de dezembro de 2023 os incentivos fiscais das empresas instaladas no polo industrial da Zona Franca de Manaus. O benefício é incidente no abatimento de 75% do imposto de renda de projetos de instalação, ampliação e modernização ou diversificação de projetos instalados nas áreas de atuação da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia Sudã, o que inclui as indústrias do Amazonas. A lei também beneficia as empresas instaladas no Nordeste por intermédio da Sudene. Bolsonaro vetou os itens que beneficiavam as empresas que atuam na área de abrangência da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, Sudeco, o que já era esperado pelo Congresso, autor do projeto da lei sancionada. No Amazonas, que tem independência econômica da ZFM, havia apreensão quanto à sanção presidencial, principalmente pelo fato da lei ter sido assinada aos 45 minutos do prazo final. É que a equipe econômica de Bolsonaro é contra o protecionismo industrial e defende o fim da renúncia fiscal no país. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos dando início ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra e ouvintes, que tivemos um plantão assim no pronto-socorro 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de facadas pelo corpo. Essa pessoa foi riscada dentro da própria residência numa briga com familiares. Não quis dar mais detalhes em relação à briga. Uma outra pessoa deu entrada vítima de atropelamento. Foi atropelada por moto na Avenida Duque de Caxias, também na área da Praça 14, levada ao pronto-socorro 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Isso aconteceu na Avenida Castelo Branco, no bairro de Cachoeirinha.
Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. No gigante da zona leste, um homem deu entrada, vítima de agressão física, recebeu 2 pauladas na costa. As informações dão conta de que esse homem apanhou de parentes. Foi uma briga entre parentes. Uma paulada foi dada na costa dele, ele estava valente. Chegou em casa quebrando tudo, chegou em casa tomando satisfação, na casa de parentes, melhor dizendo. Aí daí apareceu um primo que deu-lhe uma paulada na costa e ele se acalmou a modo e foi levado com dor nas costas ao pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem deu entrada entre a vida e a morte no pronto-socorro João Lúcio. Ele foi pipinado a facadas. Um homem que desferiu os golpes ainda não foi identificado. A vítima permanece internada no João Lúcio, está entre a vida e a morte, está no bico do urubu. Só não partiu dessa para pior devido ao bom atendimento, ao grande atendimento que recebeu por parte dos anjos da vida do João Lúcio, os técnicos de enfermagem, enfermeiros e os médicos que são aí os anjos da vida no grande João Lúcio. João Lúcio, que falta uma coisa aqui, falta uma coisa acolá, um material ali, outro cá, mas os profissionais trabalham com muito empenho e salvam vidas todos os dias no pronto-socorro João Lúcio. Pronto-socorro Platão Araújo. Olha a faca! Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem foi barbaramente, cruelmente esfaqueado e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo no começo da noite de ontem. As primeiras informações dão conta de que esse homem não era boa bisca, não. Ele já era acostumado a aprontar e ontem apareceu um que deu-lhe uma facada na barriga da vítima. Ele deu entrada com a babosada para fora, com as tripas pro lado de fora, com as vísceras à amostra de todos que estavam no Platão Araújo. E graças à equipe do Platão Araújo, esse homem já está fora de perigo de morte. Grande trabalho dos profissionais do Platão Araújo. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Ontem, um festival de bala na Cidade Nova. 3 pessoas ficaram feridas durante uma tentativa de chacina na tarde de ontem. Era por volta de 4:30, quando as pessoas estavam dentro de um carro, 3 homens dentro de um carro, modelo Kia Cerato de cor preta, quando o veículo foi interceptado por uma motocicleta ocupada por 2 homens que atiraram aproximadamente 10 balaços, atiraram 10 vezes contra o carro que estava na Avenida Noel Núteus, na Cidade Nova. Testemunhas informaram que a moto emparelhou com o carro e em movimento do carro estava andando, a moto também, até que o motoqueiro, o que estava na garupa, disparou 10 vezes. Era uma moto vermelha e 2 homens usavam camisetas da mesma cor, contou o sargento da 6ª SICOM, que esteve no local e já trabalham, a polícia já trabalha muito, a militar já fez os primeiros procedimentos, a civil já está investigando para elucidar esse crime, essa tentativa de chacina que ocorreu ontem lá na Cidade Nova, em plena luz do dia, por volta de 16h30.
É agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas em Manaus. E atenção, um bandido morreu, 2 ficaram feridos após atirarem na polícia. E tudo aconteceu assim. Tarde de ontem, já perto da boca da noite, bandidos ocupando um carro, 3 bandidos ocupando um carro estavam fazendo uma série de assaltos na área da zona norte e leste da cidade. A polícia foi acionada e um dos bandidos resolveu atirar nos policiais que fizeram a interceptação do veículo. A polícia atirou e 2 bandidos ficaram feridos e um morreu. 2 foram levados ao pronto-socorro Platão Araújo. Um deles estava usando tornozeleira eletrônica, não era Boa Bisca. O que morreu também já tinha passagens pela polícia. E após o tiroteio, eles queriam, durante o tiroteio, matar os policiais. A polícia agiu com mais precisão. Os policiais da PM são preparados, dispararam também, revidaram, e um bandido não resistiu aos ferimentos e morreu. Um morreu e 2 ficaram feridos. Os 2 que ficaram feridos foram apenas ferimentos leves e já prestaram, inclusive, depoimento à polícia. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, e mais, na Compensa, 1 morto e 3 feridos. E tudo aconteceu assim. Era a noite de ontem. Em um bar localizado no bairro da Compensa, a cerveja de pobre, o litrão, aquele de R$5 que dá para 8 beber, estava na mesa, vários litrões na mesa, o pessoal bebendo e ouvindo música alta. Tudo parecia tranquilo. Lá no bar estava cantando o último sucesso de Berg Guerra, Mi Vida Te Quero, quando de repente um motoqueiro encapuzado, 2 homens encapuzados e uma moto, o que estava na garupa desceu da moto armado e disparou uma dezena de tiros em direção a uma mesa onde haviam 4 pessoas bebendo. Um morreu na hora e 3 ficaram feridos. Os feridos foram levados ao SPA Juventina Dias, que fica bem pertinho do bar. Foram levados nas mãos de populares. Deram entrada lá naquele estabelecimento de saúde. Paulo Guerra, não demorou muito para que amigos e parentes se aglomerassem em frente ao Juventina Dias. Foi necessário uma viatura da Rocan para que parentes e amigos não entrassem no pronto-socorro, invadissem a unidade de saúde para saber o estado dos baleados que continuam internados. Já foram, inclusive, transferidos para outras unidades de saúde. Um morreu na hora e outros 3 ficaram feridos. É a terceira tentativa de chacina em menos de 30 dias no bairro da Compensa. E uma delas, 3 pessoas morreram na mesma hora. Na outra, 2 outras tentativas onde morreu um e na outra tentativa apenas ficaram feridos a bala. Muita bala no confronto entre facções lá no bairro da Compensa. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 53 exames de corpo de delito. Paulo Guerra, interagindo com nossos ouvintes, um abraço para dona Socorro, lá no Águas Claras, ela que é mãe do repórter Eudógio Júnior, ela está ouvindo o Jornal da Manhã. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Dupla Sena, concurso 1884, prêmio acumulado nas 2 faixas. Primeiro sorteio, dezenas 10, 11, 18, 27.
40 e 44. No segundo sorteio, 01, 12, 22, 32, 35 e 48. A Quina acumulou no concurso 4.866, dezenas sorteadas 04, 30, 63, 71 e 75. Dia de sorte, mês da sorte foi julho, concurso 095, dezenas sorteadas 05, 07, 08, 18, 20, 23 e 28. Um apostador com 7 números é do Rio de Janeiro, ele vai receber R$494.729,65. 6 números acertados, 93 apostas ganhadoras, prêmio R$2.279,86. A Time Mania concurso 1.276, mas antes vamos repetir os números do dia de sorte: 05, 07, 08, 18, 20, 23 e 28. A Time Mania sorteou as dezenas 03, 06, 11, 13, 35, 45 e 55. O time do coração foi o Náutico. Não houve ganhador com 7 números. Com 6, 12 apostas, cada uma recebe R$10.797,46. Os ganhadores da Mega Sena da virada já começaram a retirar os prêmios. De acordo com a Caixa Econômica Federal, até o final da tarde desta quinta-feira, 12 sortudos que acertaram as dezenas com apostas simples e 62 cotas de 6 bolões já haviam solicitado resgate do valor. 6h37. Esportes. O meia Arrascaeta não se reapresentou com o restante do elenco na tarde de ontem na Toca da Raposa em Belo Horizonte. O jogador está na capital mineira, mas mando do empresário não se juntou aos outros jogadores. Ele quer ir para o Flamengo, que de cofre cheio ofereceu 40 milhões pelo jogador. O Cruzeiro achou baixa a proposta do Urubu. A Copa São Paulo de Futebol Júnior teve muitas goleadas na rodada de ontem. O Flamengo fez 4-0 no River do Piauí. Avaí 7, Inter de Limeira 0. Grêmio 7, São Raimundo de Roraima 0. O São Paulo venceu o Holanda aqui de Manaus por 7-2. E os jogos de hoje? 13h45 vão jogar Taubaté e Tubarão. Às 15 horas, Portuguesa e Santo André. 16, Vasco e Carajás, Girona e Gerafe. 16h15, União Mogi e São Caetano. 17h15, Paraná e Volta Redonda. Às 19 horas, Santos e Sergipe. E às 21h30 vão jogar Fluminense e Parnaíba. Últimas notícias. A Bovespa fecha em alta e renova a máxima histórica nesta quinta-feira. O Ibovespa subiu 0,61% aos 91.564 pontos, batendo a máxima histórica pelo segundo dia seguido. Eletrobras teve novo dia de avanço. O dólar voltou a cair e fechou a 3,75. Investidores seguiram demonstrando otimismo com o novo governo. Patamar de fechamento é o mais baixo desde 16 de novembro. Pelo segundo dia seguido, a Petrobras reduz o preço da gasolina vendida nas refinarias. Nesta sexta-feira, a empresa está negociando o litro do combustível a 1,4537. Ontem, a estatal já havia reduzido o preço de 1,5087 para 1,4675. De acordo com a Petrobras, a política de preços da empresa para a gasolina e o diesel vendidos às distribuidoras tem como base o preço de paridade de importação formado pelas cotações internacionais desses produtos, mais os custos que importadores teriam como transporte e taxas portuárias, por exemplo. Segundo a estatal, essa paridade é necessária porque o mercado brasileiro de combustíveis é aberto à livre concorrência, dando às distribuidoras a alternativa de importar os produtos. Os preços dos imóveis recuaram pelo segundo ano seguido em 2018, segundo o índice FIPZAP. Considerando a inflação, a queda no valor foi de 3,76%. Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse ontem que não há interesse do governo em interferir na política de preços dos combustíveis. E a Petrobras informou na noite de ontem que detectou uma mancha decorrente de vazamento de óleo pela manhã em um dos tanques da FPSO,
cidade do Rio de Janeiro, que se encontra fundeada no campo de Espardaste, na Bacia de Campos, a aproximadamente 130 quilômetros da costa de Macaé, no litoral norte fluminense. A Petrobras informou que a unidade afetada pela companhia ou afretada pela companhia e operada pela Modec do Brasil já se encontrava com a produção interrompida desde julho de 2018 para o processo de descomissionamento ou desativação da unidade. Celulares irregulares nos estados da região Nordeste, além de São Paulo, Minas Gerais, do Amapá, Amazonas, Pará e de Roraima, começam a receber a partir da próxima segunda-feira mensagens de alerta de que serão bloqueados a partir de março. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações Anatel, o bloqueio começa a partir de 24 de março, 75 dias após o início do envio das mensagens. Nesses estados, os usuários de aparelhos irregulares começarão a receber mensagens de SMS informando que o aparelho é irregular e que será devidamente bloqueado. 6h44 em Manaus. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, deu prazo de 48 horas para que a Justiça de Abadiânia, em Goiás, informe o estado de saúde do médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus. Com base nas informações, Toffoli decidirá sobre o pedido de liberdade feito pela defesa do médium ao Supremo Tribunal Federal. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, comentou na Globo News a declaração polêmica sobre cores para meninos e meninas e disse que não se arrepende da frase. Ela voltou a dizer que fez uma metáfora contra o que chama de ideologia de gênero. O ex-ministro Antônio Palocci vai prestar depoimento ao Ministério Público Federal em Brasília na próxima semana no âmbito das investigações da Operação Greenfield, que apura supostos desvios em fundos de pensão. Os depoimentos foram marcados para os dias 7, 8 e 9 de janeiro e serão conduzidos pelo procurador Frederico Siqueira Ferreira, um dos integrantes da força-tarefa criada para investigar os supostos desvios. A defesa do ex-ministro e a procuradoria estão em tratativas para um novo acordo de delação. Manaus 6h45. A onda de violência no Ceará promoveu novos ataques na noite de ontem em Fortaleza. Uma revendedora de carros foi incendiada após um assalto com reféns. Durante o dia houve um motim em uma cadeia e ônibus foram atacados. O governador Camilo Santana pediu auxílio da Força Nacional para conter os atos violentos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, decidiu enviar as tropas só em caso de deterioração da segurança e determinou que a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal auxiliem no combate à violência. Ministros do Supremo Tribunal Federal avaliaram que a decisão de Marco Aurélio Melo sobre prisões após segunda instância reforçou a tendência na corte de manter a possibilidade de prisão sem o chamado trânsito em julgado, o que deve ser difícil o STF reverter a decisão do julgamento em abril. O agravamento na crise da Venezuela e a fuga de imigrantes para países vizinhos são os temas da reunião do Grupo de Lima hoje na capital do Peru. Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e chanceleres de 13 países estarão presentes para definir medidas que devem ser implementadas já a partir do próximo dia 10. Além de Araújo, participam os ministros da Argentina, do Canadá, do Chile, da Colômbia, da Costa Rica, da Guatemala, da Guiana, de Honduras, do México, do Panamá, do Paraguai, do Peru e de Santa Lúcia. Manaus 6h46. Nomeado nesta quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar o cargo de secretário especial de Assuntos Estratégicos, o general Maynard Marques de Santa Rosa foi o centro de uma polêmica que culminou com a sua exoneração em 2010, durante o governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na ocasião, o general Santa Rosa criticou a Comissão da Verdade, chamando-a de Comissão da Calúnia. Em uma carta que circulou pela internet, o general afirmou ainda que confiar a busca da verdade a fanáticos seria o mesmo que entregar o galinheiro aos cuidados da raposa. O presidente Jair Bolsonaro confirmou ontem a retirada da bolsa de colostomia no dia 28 de janeiro. A cirurgia estava marcada para 19 de janeiro, mas foi adiada em virtude da participação do presidente no Fórum Econômico Mundial de Davos de 22 a 25 deste mês. Segundo Bolsonaro, sua participação foi um pedido do ministro da Economia, Paulo Guedes. No período em que estiver em Davos, a presidência será ocupada pelo vice Hamilton Mourão.
E Bolsonaro não economizou elogios à competência ao general. Afirmou que a política do seu governo continuará a mesma em sua ausência e não haverá nenhuma aventura. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que a ideia inicial do governo para aprovar uma reforma da Previdência é estabelecer de forma gradativa a idade mínima para a aposentadoria de 62 anos para homens e 57 para mulheres. O projeto de reforma da Previdência enviado à Câmara pelo governo Michel Temer previa idade mínima de 65 anos para homens e mulheres, proposta que está alterada posteriormente pela comissão especial que analisou o projeto. 65 anos para homens e 62 para mulheres. Segundo Bolsonaro, o sistema previdenciário entrará em colapso em 2 ou 3 anos se não houver a reforma. Pela previsão do governo, as contas da Previdência Social registrarão um déficit de 308 bilhões de reais neste ano, por exemplo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai apresentar até a próxima segunda-feira a proposta de reforma da Previdência que deverá ser sugerida pelo governo do presidente Jair Bolsonaro e submetida ao Congresso Nacional. Manaus 6h48. 8 tripulantes de um barco pesqueiro estão desaparecidos após o choque com um navio cargueiro de Hong Kong em águas da China, informou hoje a agência estatal Xinhua. População chinesa cai em 2018 pela primeira vez em 70 anos. Dados oficiais ainda serão divulgados, mas a estimativa é de que a população tem agora 1,27 milhão a menos de pessoas. O número de nascimentos caiu para 2,5 milhões no ano passado, enquanto as autoridades chinesas esperavam um aumento de 790 mil. A Turquia e o Iraque vão intensificar a cooperação na luta contra o terrorismo, disse hoje o presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Em entrevista conjunta com o presidente iraquiano Barham Salih em Ankara, Erdogan disse que grupos terroristas como o Daesh, terroristas da Fethullah, representam ameaças à Turquia e ao Iraque e os dois países devem aprofundar a cooperação na luta contra o terror. Manaus 6h49. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, liderada pela democrata Nancy Pelosi, aprovou ontem à noite projetos de financiamento para encerrar o fechamento parcial do governo, mas não inclui os recursos para a construção do muro da fronteira e que agora passará ao Senado. Com uma votação de 239 a 192, os legisladores aprovaram uma lei de gastos de curto prazo para financiar o Departamento de Segurança Interna, DHS, até o dia 8 de fevereiro. Outro conjunto de recursos para 6 agências até o dia 30 de novembro foi aprovado com uma votação de 241 a 190. As iniciativas vão agora para o Senado com maioria republicana. Por isso, os analistas acreditam que não serão aprovadas. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro propõe aposentadoria aos 62 anos para homens e 57 para mulheres. A Folha de São Paulo. Além de posse, Bolsonaro quer facilitar porte e definir limite de arma por pessoa. O Estado de São Paulo. Bolsonaro admite que Brasil pode sediar base militar americana. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. PF faz alerta ao desafio de Bird Box, jogo que circula na internet. Valor econômico. Bolsonaro ameniza a previdência de Temer e defende fim da justiça do trabalho. Estado de Minas. Em vídeo, Damares Alves fala em nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa. Jornal do Comércio no Recife. Bolsonaro manda trocar cadeiras vermelhas por azuis no Palácio da Alvorada. Fortaleza Diário do Nordeste. Chega a 24 o número de ataques registrados em Fortaleza. Agência da Caixa incendiada. Moro autoriza envio de tropas. 0 hora, Porto Alegre. Nossa bandeira jamais será vermelha, exceto se for a do Internacional, afirma ministro Ernesto Araújo. Edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio. Pressão do agronegócio joga a favor da BR-319. A crítica. Altas rendas devem ter imposto adicional. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zaguideg, J.A. Larissa Balheiro e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Edson Melo e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.
Difusora. O amor do Amazonas está no ar.